Tá legal, vamos lá, só mais uma vezinha. Meu nome é Leonardo e quando eu tinha 8 anos assisti o filme A Senha Swordfish, onde o cara era contratado para hackear umas contas bancárias. Isso fazia dele muito descolado e a Halle Berry se apaixonar, o que me fez crer que eu precisava virar um hacker. Eu criei um dos maiores portais hackers, porém de um jogo chamado Mu Online, e para minha surpresa, nenhuma garota achou isso interessante. No ano de 2012, comecei um bacharelado em sistemas de informação e iniciava minha jornada para aprender a programar. Comprei meu notebook parcelado em 21 vezes e fui todo animado para a minha primeira aula, pronto para aprender a invadir vários sistemas bancários. Eu só não imaginava que a primeira aula seria de ética. Um semestre inteiro se passou até que finalmente veio a primeira matéria relacionada à programação com a linguagem mais famosa do mundo, o Portugal. Fiz meu primeiro Hello World, mas o que eu mais queria saber mesmo era como eram feitas as interfaces gráficas dos programas que rodam no Windows. O professor não soube responder e foi aí que eu vi que só a faculdade não seria o suficiente. Porém tinha que ser justo. Esse mesmo professor comentou sobre Python e era uma linguagem orientada a objetos. Isso despertou meu interesse, então fui atrás de saber mais. Pesquisando, descobri que vários programas eram feitos em Java e que Java também era orientado a objetos. Então aí começou de fato a minha jornada. E hoje eu sou Tech Lead no maior banco da América Latina e acho que eu posso te ajudar a iniciar seus estudos em programação em 2025. Então, vamos lá. Como eu falei, eu sou Tech Lead no Itaú, de um time de desenvolvimento mobile. Então, se você utiliza o aplicativo do Itaú, provavelmente você já utilizou alguma funcionalidade que eu ajudei a implementar. E eu já ajudei, pessoas do Itaú e de outras empresas, de níveis menores, como Júnior, a chegar a pleno. Ajudei na contratação de desenvolvedores também. Ajudei a pessoas a migrarem de áreas que não tinham nada a ver com programação para programação. Então, eu criei esse roadmap aqui baseado em como eu ajudei essas pessoas a chegarem, onde elas queriam, a se tornarem programadoras, e como eu estudaria em 2025 se eu fosse começar agora, tá? Para não ficar tão maçante, eu criei aqui como se fosse não, eu queria que os níveis com as patentes do Counter-Strike, tá? Quem joga aí já vai ter percebido. Aqui, só pra ficar claro, do nível aqui xerife, águia, é onde eu diria que você já se tornou um programador júnior, tá? Tá no nível ali de programador júnior. Aqui já estaria no nível de estagiário, tá? Prata e ouro aqui seriam os iniciais mesmo. No prata aqui, para você saber se você tá no nível prata, você precisa se fazer algumas perguntas. O que são sistemas operacionais? Você sabe responder isso? Você sabe quais sistemas operacionais existem? Então, você conhece outros sistemas operacionais para dispositivos móveis, sistemas operacionais para computadores, enfim. Você precisa, além de conhecer, você precisa também saber utilizar, Quando eu fazia faculdade, alguns dos alunos, quando iniciaram, também não sabiam utilizar bem o computador. Alguns não sabiam como zipar um arquivo, e assim, tá tudo bem, ninguém é obrigado a saber, Não é porque você quer ser programador que você já precisa saber de tudo. Mas justamente por isso que eu coloquei aqui no nível prata que você precisa ter alguma familiaridade, com essas tecnologias, tá? Então você também precisa entender a diferença entre hardware e software, beleza? Então você vai precisar ter esse conhecimento. E assim, como que você vai adquirir isso, Cara, eu vou deixar algumas referências aqui na descrição do vídeo, mas você pode pesquisar, tá? Se você quer ser programador, você já tem que entender que boa parte da sua vida você vai estar pesquisando, vai estar estudando, vai estar indo atrás. Um outro pré-requisito para ser programador é gostar de resolver problemas, mas eu falo disso daqui a pouco. Funcionamento da internet. Eu acho que é primordial você saber o funcionamento da internet como um todo. Então, assim, você está no seu navegador, você digita lá https://www.google.com e aperta Enter. O que acontece nesse momento? O que significa o HTTPS? O que significa o www? O que é um servidor? Como que a página do Google é renderizada na sua tela? São coisas, conceitos, funções que você precisa pesquisar e entender a fundo antes de iniciar a sua vida na programação. Pra você já ir se familiarizando, já entendendo, como funcionam as coisas, tá? E aí, beleza, agora vamos dizer que você não está nesse nível prata, ou você estava e aprendeu esses conceitos. E você já pode pular para o nível ouro. Aqui no nível ouro, tá? Nesses dois primeiros níveis eu diria que ainda você fica muito na teoria, tá? Então, não se afobe, relaxa, respira. Aqui você vai primeiro tentar absorver o conteúdo e depois você vai começar a praticar, tá? Mas aqui no nível ouro você vai tentar entender qual é a diferença entre linguagens de alto e baixo nível, beleza? Atualmente no mercado, é utilizado majoritariamente linguagens de alto nível, que são Kotlin, Python, Ruby, enfim, Java, Então, aqui você vai entender as diferenças e quais são as linguagens, de alto nível, de baixo nível.
Conceitos de lógica são importantes, então você precisa entender conceito de sequência, o que é uma negação, beleza? Matemática básica, e aqui é básica mesmo, tá, galera? Tipo, você não precisa se assustar. Mas você precisa saber somar, multiplicar, dividir, obviamente subtrair, como fazer um cálculo de porcentagem, o que é uma regra de 3, sabe? Então, não é nada muito complexo, mas diariamente você vai lidar, quando você se tornar programador, você vai lidar com uns conceitos de matemática básica, e esses conceitos também vão te ajudar a ter um raciocínio lógico, tá? Então é importante você praticar. E dados primitivos. Aqui por dados primitivos, aqui já você precisa saber o que é um tipo inteiro, o que é um tipo real, um tipo lógico, o que é um texto, tá? E, então, do prato e do ouro aqui, você vai ficar mais na teoria, beleza? E aí, as formas de estudar são, como eu falei, né? Pesquisando, e eu vou deixar aqui algumas referências, mas assim, na minha época também, como que eu estudava, né? Eu comprei muito livro, muitos eram em inglês, então hoje tá mais fácil, mas na minha época era bem difícil aprender inglês, né? Eu aprendi assistindo Friends, inclusive. Tudo que eu sei, né? Não que eu seja super fluente, mas eu tenho um bom entendimento. Eu assisti muito Friends e isso me deu alguma base, e aí, cara, eu fui comprando livros em inglês, fui estudando, mas era, tipo, muito mais difícil do que hoje. Hoje, assim, abuse do ChatGPT. Ele tá aí, muito mais simples de usar, basicamente todos esses conceitos aqui, se você perguntar pra ele, ele vai saber te responder. Então, abuse mesmo do ChatGPT, tá? Beleza. Aqui você ficou na teoria e agora você chegou finalmente no nível AK, onde você vai começar a praticar. No nível AK, você vai praticar o que você começou a aprender aqui no nível ouro, ou seja, tipo, entre o nível ouro e o AK, eu acho importante você escolher uma dessas linguagens de alto nível que eu falei para aprender para começar a praticar, tá? Quando eu separo aqui no nível AK, estrutura de dados, orientação a objetos, design patterns e dados primitivos, todos esses conceitos aqui são basicamente conceitos que vão ser atribuídos a todas as linguagens, tá? Então, por mais que você escolha uma aqui, não significa que você vai ficar nela para sempre, tá? Inclusive, em orientação a objetos, existe um conceito chamado de herança, tá? Esse conceito faz com que a gente pense em abstração, então eu tenho que abstrair algo até ele ficar genérico o suficiente a ser utilizado por, vamos dizer assim, pessoas. Se eu penso em pessoas, vamos dizer esse cenário real aqui, se eu penso em programadores, eu precisei abstrair até que eu pensasse em conceitos que são genéricos a todos os programadores. Então, esses conceitos aqui são genéricos a todos os programadores, basicamente, né? Todos os programadores. Então, o que eu estou dizendo aqui não é voltado para uma linguagem e nenhuma plataforma específica, tá? Então, por mais que eu esteja sugerindo que você, nesse momento, focar em uma linguagem, todos esses conceitos aqui você vai conseguir de maneira, se você estudar esses conceitos, você vai conseguir depois replicar em outras linguagens, tá? Então, por isso até que eu digo que eu programo em qualquer linguagem, basicamente, tá? Se eu diariamente programo em Kotlin, mas se eu for pegar Python, Ruby, Go, qualquer outra linguagem, mesmo que não seja orientada a objetos, eu já consigo ter um entendimento melhor, tá? Mas beleza. Então, vamos lá. Voltando aqui, em AK você vai precisar aprender estrutura de dados, então você precisa entender o que é um array, o que é uma lista, o que é um mapa, o que é uma fila, beleza? E orientação a objetos você vai entender conceitos, como eu falei, de herança, de composição, beleza? Design patterns é um complemento aqui que eu acho extremamente importante, porque, como eu falo no trabalho, nós podemos aprender com erros de outras pessoas. Então, basicamente, muitos programadores já erraram a ponto de terem desenvolvido alguns patterns, alguns padrões de projeto aqui que facilitam, né, que corrigem, minimizam esses problemas, sabe? Então, alguns dos design patterns que eu gosto, não precisa aprender todos, mas pode estudar alguns, como strategy, deixa eu ver, factory, builder, tá? O builder, inclusive, é um conceito que eu pratico muito lá no trabalho. Injeção de dependência, tá? Então, conceitos muito importantes, beleza? E aí aqui o Git, né? Quando eu coloco o Git aqui, é versionamento de código, né? Então você precisa aprender a versionar o seu código. Então todos esses conceitos que você está estudando aqui, você pode praticá-los e depois subir para um Git, estudar o que é um Git Flow, tá? Isso daqui, sinceramente, você vai aprender mais na raça quando você estiver na sua primeira oportunidade de trabalho, tá? Quando você estiver só estudando, vai ser difícil você ter de fato essa experiência aqui do Git que te deixe tão a fundo assim, né? Na verdade, todos esses conceitos aqui. Aí já vou colocar aqui um disclaimer. Quando que você vai se tornar de fato um bom programador? Cara, com tudo isso aqui que eu tô te falando, você já consegue ir a fundo assim e construir uma base sólida para sua vida como programador. Porém, o seu boom mesmo vai ser quando você conseguir sua primeira oportunidade, e aí você vai se sentar ao lado de programadores que serão melhores do que você, mais experientes do que você vai olhar o código deles, eles vão te instruir, e aí isso vai fazer você evoluir muito, tá? Então, uma das coisas mais importantes é você estar perto de pessoas que são programadores ou que compartilham ali da sua mesma experiência profissional e que são melhores do que você. E assim você vai melhorar também, tá? Mas é isso. Então aqui no nível AK é isso que você precisa estudar. O nível xerife aqui, cara, é onde eu diria que você deveria escolher entre front-end e back-end. Então você, né, primeiro... Se você chegou nesse nível aqui, cara, você
você já pesquisou bastante, já exercitou bastante aqui todos esses conceitos, então você realmente é uma pessoa que gosta de resolver problemas, tá? E, putz, eu esqueci uma dica bônus aqui no ouro, que era o quê? Na minha época de faculdade, um professor me indicou instalar o Linux, tá? Assim, eu não sou desse tipo de pessoa de tecnologia que fica nessa rinha de sistemas operacionais, inclusive eu uso o Windows, tá? Mas, na minha época, instalar o Linux era tipo jogar um Souls-like, porque era muito difícil. Então, não só instalar ele era difícil, como instalar programas dele era muito difícil. Então, era um puta desafio. Hoje tá bem mais fácil. Mas, cara, se você tá no nível prata aqui, nível ouro, talvez você não tenha tido familiaridade com nenhum outro sistema operacional, né? Então, eu acho que seria legal você instalar o Linux, tentar instalar programas dele através ali do terminal, né? Isso, inclusive, vai te dar aí essa familiaridade com o terminal, com digitar código, com aprender termos em inglês, beleza? E essa é só uma dica bônus, não é obrigatório, mas é uma dica bônus que eu acho que é legal, porque isso já vai te dar ali um entendimento se você gosta ou não de resolver problemas. Porque provavelmente você vai encontrar algum problema nesse período. Você vai ter que aprender o que é BIOS do computador, como alterar BIOS, como instalar o Linux, né, digitar ali comandos para instalar os programas. Cara, vai ser um desafio legal. E eu acho que vale a pena, beleza? Mas é isso, voltando para cá. Então, no Xerife aqui. No Xerife, eu recomendo você escolher front-end ou back-end. Óbvio que você pode programar para as duas plataformas, né? Porém, vai ser muito mais difícil. Você vai ter muito mais coisas para você aprender. Eu sou programador front-end, né? Android nativo. Então, por que eu foquei em Android? Porque eu não tinha dinheiro para comprar um MacBook. E para programar em iOS você tem que ter um MacBook basicamente. Né? E tem outras formas de bolar isso, mas enfim, não acho que vale o esforço. E aí eu fui para Android. E por que eu pensei em mobile, né? Porque eu sabia que os computadores não seriam completamente substituídos, mas assim, as pessoas têm muito mais celulares hoje do que tem computadores, né? Então, e é legal também você criar aplicativos que são utilizados na palma da sua mão e tipo, tá ali de fácil acesso. Então por isso que eu gosto tanto de programar para dispositivos móveis, principalmente para Android, tá? Então eu diria que você deveria escolher entre um ou outro, tá? Aqui. E aí isso vai refletir diretamente em quais mais coisas você vai precisar aprender. Se você for pro mundo mobile, você vai precisar aprender, por exemplo, no Android e também no iOS, obviamente, você vai precisar aprender o ciclo de vida das telas naquele sistema operacional. Você vai precisar aprender configurações. Em Android, por exemplo, você vai precisar aprender o que é o Gradle, né, como configurar conceitos como modularização, como navegação, tá? Como navegar de uma tela para outra, o que são fragments, o que são activities, tudo isso aqui, todas essas sopas de letrinhas que eu estou dizendo aqui. Se for seu interesse ser programador no Android, eu diria para você ir anotando e pesquisando depois, tá? E aqui também você vai ter o seu primeiro contato com arquitetura, né? No front-end aqui, se você for pro front-end hoje, uma das arquiteturas mais dissolvidas é o MVVM para camada de visualização. Então você provavelmente vai ter contato com ela, vai começar a aprender isso. Em back-end, pelo que eu tenho visto, né? Posso estar enganado, mas pelo que eu tenho visto, você vai precisar aprender ali de framework, o que é o Spring, né? Com base lá no Itaú do que a galera usa, geralmente é o Spring, e em Java ainda. E de arquitetura, eles utilizam o hexagonal, beleza? Você precisa entender o que é um BFF, ou seja, o que é um back-end for front-end, o que é uma API, beleza? Então, esses são as diferenças do que você vai precisar estudar. No lado do front-end, por exemplo, se você for para front-end mobile, e tem front-end também, né? Não só para mobile, mas como para computadores, né? Para navegadores. Então, tem essas duas diferenças. Eu fui para dispositivos móveis, né? Então, em dispositivos móveis, tanto o Android quanto o iOS, eles são geridos por empresas que são muito sérias, né? No iOS tem a Apple, no Android você tem ali a Google, né? E aí é uma gama de um ecossistema muito bem definido do que você precisa aprender. No back-end, eu tenho uma sensação de que é uma gama maior de coisas que você precisa aprender e talvez a sua vida seja um pouco mais difícil. Mas assim, vai muito do gosto, né? Em ambos, você vai resolver problemas, tá? Então, assim, eu acho que quem é programador vai gostar de programar em qualquer uma das duas, beleza? E aí, por isso que eu coloquei aqui frameworks, que eu falei alguns aqui dos quais você vai precisar aprender, beleza? E o que é CRUD, né? CRUD é um acrônimo que diz, se não me engano, né? Para Create, Read, Update, Delete. Basicamente, são funções ali que você precisa aprender, tanto para front-end quanto para back-end, cara. Isso é uma das coisas mais importantes que você vai aplicar constantemente na sua vida como programador, tá? Então, né, você vai precisar aprender isso daqui, e aqui também vai ter um pouquinho de banco de dados, que é importante como programador, você sabe, na verdade, muito importante, tá? E aqui, né, o AGIA, eu diria, com complemento ao que é o xerife, que é estudar Solid, tá? Que é outro acrônimo também, em inglês, mas que tem... o Solid, na verdade, é um conjunto de conceitos, tá? De boas práticas ali. Que seria, por exemplo, o princípio da responsabilidade única, conceito de aberto e fechado, segregação de interface, inversão de dependências. Isso aqui já são conceitos mais robustos, que eu diria pra você aprender só depois que já aprendeu tudo isso daqui, tá? Então, são conceitos que vão te tornar um programador melhor, tá? Coisas que eu acho que são
base aqui, né? Orientação a objetos, design patterns, aí o Solid depois vai também te dar uma base, tudo isso aqui vai te dar uma base para ser um programador melhor, um programador completo, tá? E aí, fora isso daqui, você focar ali no ecossistema da plataforma que você escolher, se é front-end mobile, se é front-end para navegadores, se é back-end, beleza? E é basicamente isso, tá? E aqui agora eu vou dar uma pincelada sobre como você pode aprender, né? Como eu estudaria, tá? Como eu falei, eu abusaria ali do ChatGPT para estudar os conceitos, né? Para praticar, na minha época, uma das coisas que foi bem legal foi esse site aqui. Na época não era esse nome, era, se não me engano, era uri.judge. Hoje tá só esse Judge aqui, na verdade, né? Que é judge.bcrowd.com. Eu vou deixar aqui na descrição. Inclusive, se eu vim aqui no meu perfil, eu criei isso aqui em 2015, tá? Então, o que você pode vir aqui fazer? Você pode vir aqui em problemas, iniciante, e aqui, na minha cabeça, eu tinha resolvido, tipo, 1000 problemas, mas aparentemente foram 7 aqui. Mas provavelmente eu resolvi mais e só não submeti pra cá, tá? E também, obviamente, se você fizer faculdade, né? Outra coisa, né? Que provavelmente vocês vão perguntar, é necessário ter faculdade? Cara, assim, eu não veria necessidade, tá? Se dependesse de mim pra contratar você, eu não veria necessidade. Porém, não é a área de engenharia que define isso, né? Geralmente é o RH das empresas. E os RHs, pelo que eu tenho visto, ainda pedem, né, a graduação. É possível você conseguir, sim, uma oportunidade de trabalho sem graduação, mas, pelo que eu tenho visto, ainda é um requisito. Se eu fosse começar, e se meu interesse fosse ser programador, eu faria análise e desenvolvimento de sistemas, que são 2 anos e meio. Provavelmente faria EAD. Assim, minha experiência com a faculdade foi bem traumática, então não acho que valeu tanto a pena. Mas você quer ter uma experiência com a faculdade, você gosta do ambiente de faculdade, e tá vendo que é só um tecnólogo, né, de 2 anos e meio, você pode fazer um bacharel. Mas você poderia fazer sistema de informação. Eu tô falando aqui cursos que são mais voltados à programação, tá? Não existem só esses cursos de tecnologia. Existe engenharia de software, ciência da computação, enfim. Mas os mais voltados para programação são esses. É isso. E aí eu estudaria por plataformas como essa daqui, onde você consegue ir resolvendo questões, isso aqui vai desenvolver o seu raciocínio lógico, né? Você vai conseguir aplicar alguns conceitos aqui. E aí uma outra forma de você ir aplicando aqueles conceitos é, por exemplo, você vem aqui no Google e digitar Kotlin Online. Isso daqui é um exemplo de um editor online, onde você consegue vir aqui e programar sem precisar instalar nada no seu computador. Então você consegue, tipo, se você não tem um computador, você tem só seu celular, você pode abrir isso daqui no seu navegador e começar a aprender, cara. Então, se eu vim aqui e colocar aqui novamente, dados primitivos, estrutura de dados, orientação a objetos, design patterns, cara, que são conceitos primordiais para você aprender, para você se tornar um programador, cara, tudo isso você pode começar a fazer usando seu navegador em um editor online como aquele que eu te mostrei. Não precisa ser de Kotlin, provavelmente deve ser de Python, de Ruby, enfim, de qualquer outra linguagem que você queira, tá? JavaScript, mas é isso. É só para você saber que existe essa possibilidade. Então você poderia vir aqui no editor e replicar alguns dos conceitos que você está estudando. Por exemplo, de herança. Vou fazer aqui um exemplo. Eu vou digitar aqui e depois eu explico direitinho. Então ali eu criei uma classe animal, essa vai ser a classe a ser herdada, é a classe principal, e ela tem uma função makeSound. Então aqui a gente já estamos nos relacionando com alguns dos conceitos, por exemplo, tipos primitivos. Aqui nós estamos usando o tipo texto, né, que que aqui nós chamamos de string, tá? Então aqui nós estamos criando uma classe ela vai representar um objeto, então aqui a gente já começa o conceito de orientações a objetos. Aqui existe uma função, tá? E aí, aqui eu vou criar uma classe chamada dog, né, cachorro, que ela vai herdar da classe animal, tá? Mas deixa eu criar ela aqui, aí eu explico melhor. Então aqui eu vou atribuir ao cachorro o nome do meu cachorro, que é Dylan, e vou dizer o barulho que ele emite, né? Au, au. E aqui eu vou falar pro dog, né, pro cachorro, emitir o barulho. Então, se eu executar esse código aqui, no meu output vai dizer aqui que o Dylan diz au, au. Então, o que eu fiz aqui, né? Eu repliquei novamente aquele conceito de abstração, né? Onde eu tento entender o que é comum a todos os animais. Algo que é comum a todos os animais é que eles emitem sons. Então, eu criei aqui o objeto animal e eu falei, queria uma função que representa ao que é comum aos animais, que é emitir um som.
E aí eu fiz o cachorro, né, herdar de animal. E aí, com isso, o cachorro, ele já tem essa capacidade, né? Ele recebe essa capacidade, né, por ele ser um animal, de emitir um som. Então, quando nós criamos aqui o objeto cachorro, né, esse objeto aqui também é um outro conceito que você vai aprender, que é o de instanciação. Nesse momento aqui estou instanciando, criando esse objeto na memória, em memória. Então, aqui eu vou dizer que eu criei um cachorro e aí eu atribuo a esse cachorro o nome dele, né, o name, e o sound, né, o som que ele vai emitir. E quando a gente, né, chama a função makeSound e executa essa função, aqui nós temos o retorno dela. Então, se eu criar mais uma classe aqui, por exemplo, cat, eu posso dizer que o nome do... Aliás, deixa eu criar ela aqui primeiro, né? E aqui ela também vai herdar de animal, né? E aqui embaixo eu posso, então, instanciar esse cat. E o nome do cat vai ser Garfield. E qual é o barulho que ele vai fazer? Miau. E aí eu falo para o gato emitir o som. E se eu executar, agora o Dylan disse au au e o Garfield disse miau. E qual que é o benefício disso, né? Nós criamos essa função uma vez e ela é compartilhada entre duas classes. Então aqui a gente já consegue ver o poder, né, da herança, do polimorfismo. Nós fazemos aqui uma classe, utilizar uma implementação apenas. Nós poderíamos utilizar um outro conceito de orientação a objetos, que é a sobrescrita. Nós poderíamos sobrescrever essa função e inclusive mudar a implementação. Antes de fazer o som, o animal poderia fazer alguma outra ação, enfim. São conceitos que você vai poder estudar. Uma outra forma de estudar, que eu gosto, essa aqui já é um pouco mais avançada, que é, você pode vir aqui no GitHub, e aí, por exemplo, eu que, né, sou programador Android, eu gosto de vir aqui e colocar MVVM, clean, que são conceitos aplicados ali no Android, tá? Então, se eu quero estudar arquitetura, né, o que eu faço? Eu digito aqui isso no GitHub, seleciono aqui a linguagem que eu quero, olha o tanto de linguagem que você pode selecionar. Eu coloco aqui Kotlin, por exemplo, e aqui eu vou ver em vários repositórios de outros programadores. Então, eu vou ver aqui, ó, por exemplo, esse cara aqui criou Android Template with MVVM and Clean Architecture. Esse outro aqui também, enfim, esse aqui ó, implementa Clean Architecture, Hilt, que é um framework ali de gestão de dependência no Android, a MVVM, Live Data, enfim, vários conceitos legais aqui para eu aprender. Então, o que eu faço? Eu venho aqui nesse repositório, dou uma olhada aqui no que ele apresentou, vejo se me interessa, posso vir aqui e falar, putz, esse daqui tá bem legal. Eu venho aqui, clono o código e dou uma olhada por cima, cara. E vou tentando entender o que ele fez, como ele separou as camadas, como ele tá utilizando aquele framework. Cara, isso aqui é demais, sinceramente. É uma das melhores formas de estudar, do meu ponto de vista, tá? E você tem que ter a humildade de saber que tem outros programadores melhores do que você, e dessa maneira aqui você consegue aprender coisas que você não sabe ainda. Eu acho genial. Uma outra coisa legal que você pode fazer é entrar nesse site aqui, ó, Dribbble.com. Vou deixar aqui na descrição, não se preocupe, tá? Aqui, se você, né, for pra área de front-end, você pode vir aqui, por exemplo, colocar aqui mobile app, e aqui vão ter vários protótipos que você pode tentar replicar, tá? E aqui você pode tentar replicar não só a interface, como a funcionalidade, né? E aqui vai te dar várias inspirações, tá? Então, eu acho que por hoje era isso. Acho que aqui você tem basicamente tudo para você começar a aprender a programar em 2025. Tem todos os conceitos importantes, tem formas simples de fazer isso hoje. Cara, simples que eu digo assim, comparado com a minha época, tá? Mas eu não quero vender sonho pra ninguém. Você vai precisar estudar muito, você vai precisar praticar muito e vai demandar um certo tempo. Você não vai começar hoje e daqui a um mês você vai estar pronto. Sendo honesto com você. Provavelmente imagina que em 6 meses, cara, você chegou aqui no nível AK pra xerife aqui, sabe? Se você tiver aptidão, talvez menos. Se você tiver menos aptidão, talvez mais, tá? Mais ou menos isso. Mas assim, como eu falei, o seu bom mesmo vai ser quando você tiver a primeira oportunidade, vai ser quando você estiver fazendo CRUDs já, quando você já estiver entendendo bem os conceitos de arquitetura. Mas não se preocupe com isso, respira fundo, foca em uma etapa por vez e vai indo, que você vai conseguir chegar lá. No mais, acompanhe o canal, vou postar mais dicas, vou postar projetos também na prática. Eu já tenho um projeto aqui na prática voltado para desenvolvedores Android, então se você tiver interesse, você pode navegar aqui no conteúdo do canal e ficar ligado que vem mais por aí. E eu espero poder ajudar vocês. Se tiverem dúvidas, deixa aqui nos comentários que eu também vou tentar ajudar vocês, tá? Mas tô por aí, obrigado e até a próxima.